Pessoal, vou estar explicando a atividade de química, atividade 9 aí, porque semana passada a gente não teve aula de química, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício. Eu quero que vocês tenham uma olhada no quê? No arquivo Química, Moléculas e Substâncias, que vai estar lá no tópico Química, Materiais de Apoio, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada, porque ele vai estar explicando melhor o que é substância simples, substância composta. É para vocês não se perderem, tá? Aí, depois tem o meu primeiro exercício. O que o meu primeiro exercício vai estar pedindo? Ele me dá um sistema e fala o seguinte para mim, que as bolinhas da mesma cor e do mesmo tamanho representa o mesmo átomo ou o mesmo elemento. Então, eu já sei. Bolinha da mesma cor e do mesmo tamanho, mesmo elemento químico. Através disso, eu vou ter que responder algumas coisas. Primeira coisa, ele pede aí para mim quantos tipos de átomos diferentes a gente vai ter em cada sistema. Então, vou ter que colocar lá sistema 1, 2, 3 e 4 e colocar a quantidade de átomos diferentes. Então, aí, primeira coisa que eu preciso saber, quantas cores e tamanhos diferentes eu vou ter? Por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui, ó, do sistema 4. Eu tenho bolinhas brancas aqui. Só que uma é pequena e a outra é média. Então, isso quer dizer que eu vou ter dois elementos diferentes, tá? Então, lembrando, mesmo tamanho e mesma cor, elemento igual. Tamanhos diferentes, pode ser até da mesma cor, tá? Elementos diferentes. Então, aí eu vou contar quantos elementos eu tenho e vou colocar a quantidade aí na frente de cada sistema, beleza? Letra B. Quantas representações de substância simples temos em cada sistema? E depois eu preciso definir o que é substância simples. Claro, eu vou colocar um exercício para vocês terem uma noção como que se resolve, mas só para vocês lembrarem. Substância simples é aquela que é formada pela mesma cor e mesmo tamanho de bolinha, tá? Um exemplo disso, aqui, ó. Essa bolinha dupla preta. É uma substância simples porque é formado do mesmo tamanho e da mesma cor, tá? Letra C. Quantas representações de substâncias compostas a gente vai ter em cada sistema? E depois eu preciso definir o que é substância composta. Lembrando, substância composta é quando eu vou ter duas cores ou mais, tá? Um exemplo disso, ó, tá aqui, ó. Eu tenho duas cores em uma mesma junção, tá? Então, isso daí é um exemplo de substância composta. E a letra D, que ele tá me pedindo aí, em quais sistemas vão apresentar misturas? O que é mistura? É onde eu vou ter substância simples e composta tudo ali misturado, tá? Aí eu vou ter que falar em quais que vai apresentar essas misturas. Beleza? Não tá difícil. Se você tiver dúvida, tem um exercício parecido que eu resolvi explicando tintim por tintim da minha tabela, tá? Dá uma olhada lá para você pelo menos entender o que é para vocês fazerem aqui. Exercício 2. Primeira coisa, eu vou ter que pegar a minha tabela periódica. Se eu não tenho, eu vou ter que consultar a minha tabela periódica lá no meu material de apoio. E eu também deixei uma junto aí com as atividades que eu tô pedindo da atividade 9 de química, tá? Mas toda vez que você precisar de uma tabela química, é só entrar lá nos materiais de apoio que vai ter química, tabela periódica. Eu quero que vocês façam que nem eu fiz no exemplo.
meu exemplo tá de azul, tá? Vocês vão ter que fazer as outras linhas da mesma forma. Em primeiro lugar, eu vou ter que pegar minha tabela, eu vou ter que achar a minha legenda na tabela. Por quê? Eu preciso saber aonde que está o símbolo do meu elemento químico, onde está o nome do meu elemento químico, quais daqueles números é o meu número atômico e o meu número de massa, tá? Então, tudo isso eu vou encontrar na minha tabela periódica. Por exemplo, o nitrogênio, o símbolo dele é o N. O número atômico do nitrogênio é 7 e o número de massa é 14. Esse 14 é um número aproximado, tá? Então, aí vai ter número que vai ter várias casas depois da vírgula. Vocês podem aproximar ali, tá? No máximo, deixar sem número decimal ou uma casa depois da vírgula. Aí vocês colocam. Eu vou ver por aproximação e vou corrigindo assim que se precisar, tá? Depois, eu tenho algumas substâncias referentes àqueles elementos. E vou ter que calcular a massa molecular dessa substância. Como que eu faço isso, professora? Bem simples. O que é simples? Cada elemento, por exemplo, aqui eu tenho o HNO3. Cada elemento desse, ele tem um peso diferente. Então, por exemplo, ó, mas como eu sei quando é um, quando é outro? Letra maiúscula começa o meu elemento químico. Se eu tiver uma letra minúscula aí em seguida, por exemplo, desculpa, por exemplo, o hélio. O hélio é o HE. Então, o H é maiúsculo, seguido do E minúsculo. Então, eu sei que essas duas letrinhas equivalem a um elemento químico. E que nem eu dei do nitrogênio. Nitrogênio é só o N. Então, é só o N maiúsculo. Então, esse daqui é um elemento químico. Então, eu vou lá na minha tabela, eu vou pesquisar as massas atômicas. Então, por exemplo, aqui, que eu tenho o H, eu vou até dividir aqui. O H, ele tem peso 1. Por isso que eu coloquei 1 aqui. Mais o peso do nitrogênio, que é o 14, que eu já achei. E depois eu tenho o O. O O vale 16. Mas olha só, eu tenho aquele 3zinho pequenininho. O que ele está me mostrando? Que eu tenho 3 átomos de oxigênio. Por isso que eu tenho que multiplicar por 3. Aí eu vou resolver. Primeiro, resolvo quem está dentro do parênteses porque eu tenho uma multiplicação. Então, vou fazer 16 vezes 3, que eu vou ter o 48, e vou somar com 1 e com o 14, chegando aí ao 63. Então, na hora que vocês forem fazer isso com essas outras substâncias, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamam que a gente marca um horário aí que eu não tô tendo aula, pra gente poder resolver junto, beleza? Mas realmente é para chamar, tá? Então, vamos lá. A nossa mensagem da vez é o seguinte: os problemas existem e nada é fácil, mas com a força e determinação, tudo se realiza. Então, não desista. Por mais difícil que seja esse momento que a gente está passando, a gente precisa ter força e determinação para a gente conseguir chegar onde quer. Então, por mais difícil que a atividade seja, vocês não podem desistir. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, manda mensagem, pergunta qual é a sua dúvida. Ah, não quero fazer chamada de vídeo, professora? Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu vou te responder. Eu quero realmente te ajudar, porque a gente vai usar muito essa parte, tá bom? Então, ó, tenta resolver com todo
cuidado e calma, tá? Precisando, pode me chamar que eu tô aqui. E não esqueça que na quarta-feira é o nosso encontro pelo Meet, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.